E acabou o alimento. Mais uma vez. Lembra, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Em lugar nenhum havia alimento. E a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José e lhes disseram: por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, traga o seu gado e eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois, jumentos. Em troca, lhes deu alimento durante todo aquele ano. Quando passou o ano seguinte, foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimento. Seremos escravos do rei, e ele será dono de nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver, e também semente para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos do país inteiro. José não só comprou as terras dos sacerdotes, eles não tinham de vendê-la, pois o rei lhes dava certa quantia de alimento, e assim eles tinham que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras pertencem ao rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui a semente e semeiem o campo. Do que colherem, dei a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para se alimentar. Vocês, seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte da colheita pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram com o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito. Jacó, o pai. Quando, chegando à idade de 147 anos, sentiu que ia morrer, Jacó chamou José e disse: peço-lhe um favor e peço que me jures. Mas entenda isso, a partir do capítulo, os últimos capítulos que nós estamos no Gênesis, o que aconteceu, José foi, e o texto está mostrando como que os israelitas acabaram indo para o Egito, através de José, que foi primeiro, depois dos irmãos de José, e depois com o próprio Jacó, como diz. Ele viveu lá por 17 anos. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Isso é importante para você saber um pouco a história da salvação. E ele foi para lá. Quantos anos ele viveu? 147 anos. Se ele foi, também foram com isso os 12 filhos. E, portanto, o texto de hoje tinha o objetivo de mostrar o quê? Como que de convidados se tornaram escravos. Por que se tornaram escravos? Por causa da fome. Porque também os egípcios venderam primeiro bois, depois terras, e ficou a lei da 5ª parte. E devido à fome, egípcios e os próprios israelitas se tornaram escravos do rei, pertencente ao rei. É verdade, e aqui você tem que entender, apesar de muitos egípcios serem escravos, eles estavam acima da pirâmide.
Você tem que imaginar como é. Vamos falar, o Egito é uma pirâmide. Na ponta da pirâmide está o faraó e vai descendo em classes. A última classe dos escravos. Mas até entre os escravos haviam os piores. No caso, os israelitas, estrangeiros, escravos estrangeiros. Por isso Jacó tinha consciência disso e chama José e disse: te peço um favor, um juramento, não é favor. Fez um ato que, se você lembrar lá, Abraão também fez. Pediu para colocar a mão embaixo da coxa, que é colocar perto do órgão reprodutor, que tem um sentido de fidelidade. Alguém que pudesse colocar a mão significaria muita fidelidade, confiança. É um ato que até depois passou por muitos ritos. E ele disse: me jura, filho, jura-me, meu filho, quando eu morrer, que eu seja enterrado em Canaã. Porque você lembra da promessa? Qual era a promessa? A terra prometida. Egito não era a terra prometida. Quando o corpo de Jacó fosse enterrado em Canaã, significaria: volta a crer na promessa.